Olá, eu sou Cláudio Micheletti, sou espalhador USP e vou dar algumas sugestões de algumas experiências que eu tive quando eu era jovem que me ajudaram muito a relaxar. Essa aula, vamos falar um pouquinho mais sobre a mão direita. Ela possui muitas características, muitas diferenças e essas diferenças eu vou contar com calma para vocês. E o mais importante é, quando começar a estudar violino, quando começar a colocar o violino, ou empunhar o arco, ou colocar o violino no ombro, é muito importante que se tenha uma postura muito mais próxima da de descanso. Então, quando você está descansando a mão para baixo, você vai colocar a mão como se estivesse colocando nos dois peitos para se imaginar tocando o violino. Essa é a melhor postura pelos ombros estarem bem relaxados. E isso é muito importante para a longevidade. Muitos têm problemas de tendinite, de cistos, o que eu tive também, e por isso eu busquei professores que me ensinassem a relaxar. Primeiramente, essa coisa que eu falei do colocar as mãos nos peitos, elas vão indicar como se você estivesse tocando violino. Evitem, quando forem tocar violino, de ficar muito distantes do corpo, né? Procurem a estar o mais perto do corpo possível. O peso do cotovelo, ele vai ser o emissor do som, né? O braço, ele vai ser descansado no violino. Como? Como se você estivesse pegando um galho, segurando um galho. Então é muito interessante que nessa postura de segurar o galho, você vai estar com o pulso relativamente curvado, não vai estar assim, né? E nem assim. Ele vai estar relativamente curvado para fora, né? E uma outra coisa é que a postura do cotovelo, ela não precisa ser assim para estar no mesmo plano, e sim relaxado, né? Quando você pega no galho, aonde será que ele quebraria? Se você pega numa extremidade do galho e ele está longe do caule, geralmente o que vai acontecer? O galho ele vai quebrar lá pertinho do caule. E onde que é esse caule no violino? Na verdade, ele seria o ponto de contato da crina e corda. Por exemplo, aqui, ó, né? Você vai sentir o peso e descansar o peso nesse ponto. Você vai transmitir o peso para lá. Os dedos e o pulso, eles são transmissores de peso. Eles não podem reter o peso. Em alguns momentos da minha vida, eu tive alguns problemas de cisto sinovial no pulso, por não deixar o peso ser transmitido para o violino. Isso é muito importante. As articulações da mão direita, o braço, né? O braço é o ombro que mexe. O antebraço é o cotovelo que mexe. Aqui o pulso e os dedos, todas essas articulações, elas precisam trabalhar em conjunto. E uma coisa muito interessante é que cada corpo vai ter uma diferença de articulações, de tamanho de articulações. Por exemplo, o tamanho do antebraço, o tamanho do braço de cada um, o tamanho dos dedos, o tamanho também a distância, né, da mão toda. É muito importante que não se chegue num conceito de falar assim, poxa, é aqui, pronto, que acabou, para qualquer um. Cada um vai ter uma particularidade diferente de colocação. É muito interessante lembrar, antes de tudo, né, do quadrado perfeito. O que é essa medida do quadrado perfeito? Ela vai ser uma medida em que você vai usar os 90 graus aqui do antebraço com o braço para medir aonde é o seu meio do arco. Esse meio do arco ele é muito variado. Para minha esposa, por exemplo, a Karen, ela tem um corpo muito menor que o meu, e então o arco dela vai ser um meio aqui, porque o braço dela é muito menor. O meu, 90 graus, já está quase na metade superior, né? Praticamente metade superior. Então isso muda de cada um. Essas articulações,
elas mudam de cada um, e aí que é interessante, né? Nós podemos usar mais dedos, menos pulso, mais antebraço, menos antebraço, mais... O cálculo tem que ser um só, andar paralelo com a valide e não perturbar o arco. O arco ele vai andar sempre no mesmo paralelo. Então, as combinações de todas as articulações vão fazer com que o arco ande paralelo. Falando agora para colocar a mão no arco, como sentir a colocação e como, antes de tudo, né? Antes de eu falar aonde colocar cada dedo, eu gostaria de mostrar como é que eu sinto a colocação no arco. Essa colocação ela precisa ser muito superficial e muito menos pegada, muito menos dura, né? Então eu penso como se eu estivesse com a mão relaxada. Eu vou colocar a mão no arco e deem uma olhada. Os dedos eles não estão pressionando o arco, eles estão somente segurando para ele não cair, porque eles precisam ter mobilidade para não alterar a direção do arco. Isso é muito interessante. E uma outra coisa que é bastante interessante é algumas escolas de empunhadura. Por exemplo, a empunhadura russa, ela usava o contato na primeira falange do indicador, o que geralmente hoje não se usa. Mas quem foi a pessoa que mais difundiu isso? E na verdade a que mais fez isso na carreira com os alunos foi Leopold Auer, e ele foi um violinista austro-húngaro, ele não era russo. Então é muito engraçado que alguns russos comentam, poxa, isso não é uma escola russa. Foi o Leopold Auer que introduziu aos alunos dele na Rússia. Tinha uma outra linha de pensamentos para exemplificar isso, que era o Stoliarsky, era um professor que foi o professor de David Oistrakh. Ele não usava essa técnica da primeira falange, ele usava a franco-belga. Então é comumente falado que essa técnica é russa, mas muitos russos não usavam. Então é muito interessante. Qual que é a diferença entre essas duas empunhaduras? A russa, Leopold Auer, e franco-belga. Eu uso a franco-belga, que é a pegada na segunda falange. Ela transita na segunda falange. Complementando a empunhadura do arco, né? Quais as diferenças da russa e da franco-belga? E geralmente se tem também a alemã, né? Em algumas outras, porém as que mais foram usadas, né? Foram a franco-belga e a russa. A russa foi muito difundida pelo Leopold Auer, como eu já disse, e uma coisa muito interessante é que o arco ele ficava, né, como se fosse suspenso assim, né? A mão ficaria assim. Colocaria na primeira falange. Essa colocação da primeira falange e na franco-belga, na segunda falange, muda muitas coisas estruturais no braço. Por exemplo, quando você vai fazer na arcada russa, né? O que acontece? Seu cotovelo ele vai ter que compensar algumas coisas pela estagnação dos movimentos da mão. Então ele vai compensar e vai subir um pouquinho mais. Sendo que na franco-belga o cotovelo é um pouquinho mais sustentável. Dê uma olhada. Russa. Muito interessante de ver. Heifetz, Nathan Milstein foram alunos de Auer, Leopold Auer, e eles mantiveram essa pegada da empunhadura russa. Tanto eles dois, muitos grandes outros violinistas também usaram essa técnica, Zimbalist, que foram todos alunos do Auer. E teve falando agora das pessoas que usaram a franco-belga, né? Nessa mesma época, essa empunhadura ela é muito mais natural, né? Você não precisa mexer em muitas coisas.
Tanto que na russa eu me sinto um pouco já, né, desconfortável em algumas coisas, mas tantos grandes violinistas usaram ela. Então, essa diferença da empunhadura muda muita coisa. E é uma coisa muito interessante que eu uso a franco-belga, porém, é uma linhagem diferente que o Galarmian fez em 1960, para mudar um pouquinho algumas concepções dessa arcada franco-belga.